Está começando mais um Turbo Drops e o episódio de hoje é especial. Nós vamos falar sobre a empresa alemã Schwarzkopf. Esse tema quem sugeriu foi nosso amigo Gabriel Souza. Tem muita coisa bacana e se eu fosse você não deixaria de assistir. Se liga. Fala galera, sejam bem-vindos. Eu sou o Danilo. Antes de seguir com o vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se que isso ajuda bastante a gente. Nós estamos a caminho dos nossos primeiros 1000 inscritos e a sua inscrição é muito importante. Se você já é inscrito, deixa o like e compartilhe com seus amigos. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Anton Schwarzkopf nasceu em 1924. Nessa época, seu pai já administrava a empresa que fabricava carrocerias para transportar estruturas de circo que eram bastante comuns na Europa. Em 1954, a empresa prestou alguns serviços para parques de diversões itinerantes e foi aí que a empresa começou a mudar o foco dos negócios. Em 1960, Anton assumiu o controle da empresa e passou a trabalhar exclusivamente com parques de diversões. Em 64, foi fabricada a primeira montanha-russa da companhia, chamada Wildcat. Era uma montanha-russa portátil, fácil de transportar, voltada para parques itinerantes. O modelo fez sucesso e a empresa vendeu vários clones dessa montanha. Os modelos podiam variar de tamanho, mas o conceito era sempre o mesmo. Apesar de serem voltadas aos itinerantes, isso não impediu que parques fixos comprassem também. Foi o caso do Cedar Point, que teve uma Wildcat que operou no parque de 1979 a 2011. A empresa também desenvolveu outros modelos entre o final da década de 60 e começo da década de 70, como as Jetstars, Alpenblitz, entre outros modelos portáteis e fáceis de transportar e montar. Nesse período, a empresa era representada fora da Alemanha pela Intamin. Também em 64, a empresa contratou o engenheiro Werner Stengel. Além de ser o responsável pelo design das atrações, ele teve grande importância para a empresa por conta do seguinte fator. A principal concorrente da Schwarzkopf, a partir da década de 70, era a americana Arrow. Essa empresa foi responsável pela construção, em 1959, da primeira montanha-russa com trilhos de aço tubular da história, a Matterhorn Bobsleds, da Disneylândia, na Califórnia. Desde esse período até a década de 70, o aço era trabalhado de forma bastante artesanal, pois não existiam os sistemas automatizados de hoje em dia para cortar, dobrar e fazer qualquer outro tipo de procedimento com muita precisão. Werner, por outro lado, desenvolveu diferentes métodos de se trabalhar com aço, até então inovadores, o que resultava em montanhas-russas mais suaves. Ele desenvolveu uma máquina que podia dobrar o aço sem a necessidade dele estar quente, o que garantia mais precisão e não alterava a resistência do material. Esse foi um dos principais diferenciais da Schwarzkopf em relação à Arrow. As montanhas da Arrow costumavam ser mais brutas por conta da limitação que eles tinham na fabricação dos trilhos. Em 1975, a Arrow fabricou a Corkscrew do Knott's Berry Farm, que foi a primeira montanha-russa da era moderna com inversões. E em resposta, em 76, a Schwarzkopf fabricou a Revolution do Six Flags Magic Mountain, que foi a primeira montanha-russa da era moderna com um looping vertical. Apenas uma semana antes da Arrow inaugurar a Corkscrew do Cedar Point, que contava também com um looping. Com relação aos loopings, existem fórmulas de física para determinar o formato de um looping e as forças que vão atuar sobre o trem e os passageiros. Os loopings da Schwarzkopf são baseados em uma função matemática conhecida como espiral de Euler, onde o topo do looping é perfeitamente circular, diferente dos da Arrow, que possuem um topo mais oval, que é o comum hoje em dia, tipo os loopings da empresa suíça B&M. Os loopings com topo circular são mais fortes se comparados com os que têm formato de gota, e isso é um diferencial das montanhas da empresa até hoje. A gente consegue ver bem a diferença no looping da Catapult do Hopi Hari, que é uma Schwarzkopf, em relação ao looping da Boomerang, que foi do Play Center, que é uma Vekoma. Após a inauguração da Revolution, tornou-se meio que uma obrigação as montanhas-russas de aço terem inversões. A partir daí, a Schwarzkopf introduziu os modelos que se tornaram mais famosos, como a Looping Star, Double Looping, que a gente aqui no Brasil conhece como Colossus do Play Center, e até mesmo a criação da primeira montanha-russa de propulsão da história, a Shuro Loop, com a inauguração da King Cobra no Kings Dominion. A Arrow já tinha trabalhado com um modelo de propulsão também, tipo a Diamondback do Parque Frontier City. Mas esses modelos usavam um motor elétrico que empurrava o trem
até uma descida para aí então o trem fazer o looping. A Schwarzkopf, por outro lado, utilizou um sistema de contrapeso capaz de fazer o trem já atingir a velocidade e aceleração necessárias para completar o looping, sem que fosse necessário fazer o trem passar por uma queda. No final da década de 1970, a indústria de parques de diversões estava crescendo muito e muitas outras fabricantes começaram a surgir no mercado. Até mesmo a Intamin, que antes atuava como representante da Schwarzkopf, inaugurou sua primeira montanha-russa em 1979 no Cedar Point. Esse aumento da concorrência e o fato de que a Schwarzkopf nunca foi muito bem financeiramente administrada começou a impactar nos negócios. Na década de 1980, como forma de tentar competir com a concorrência, a empresa começou a fabricar montanhas-russas maiores e com mais inversões. Uma delas é a Dreyer Looping, que operou em parques itinerantes pela Europa e depois em diversos parques fixos. Foi a primeira montanha-russa do mundo a ter 3 loopings verticais. O último parque onde ela operou foi o La Feria de Chapultepec, no México, com o nome de Quimera. Outros exemplos dessa fase são Mindbender do Galaxyland, Olympia Looping, ainda itinerante, que opera no Oktoberfest na Alemanha e em outros parques, Thriller, que começou operando no Gröna Lund na Suécia e passou por vários outros parques, incluindo 2 Six Flags, além de outros projetos feitos em parceria com outras fabricantes, como o caso da Lisebergbahn do Parque Liseberg, que foi desenvolvido com a alemã Sierra. Mas mesmo com esses esforços, a empresa não conseguiu vencer a forte concorrência, cancelou projetos e acabou fechando as portas oficialmente em 1992. Um dos projetos cancelados foi o de uma montanha-russa suspensa, que seria construído no Busch Gardens, Williamsburg. Devido aos problemas financeiros, a empresa não pôde dar continuidade e o projeto nunca saiu do papel. Quem acabou construindo a montanha foi a Arrow, com o nome de Big Bad Wolf, que operou de 1984 a 2009. Anton Schwarzkopf faleceu em 2001 devido ao mal de Parkinson. Ao longo dos anos, o número de montanhas e outras atrações fabricadas pela Schwarzkopf vem decaindo e está cada vez mais raro encontrar atrações deles em funcionamento. A principal causa disso é a dificuldade em mantê-los, visto que a empresa fechou há quase 30 anos. Apesar disso, existem algumas companhias como a Premier Rides que podem fornecer partes mecânicas para os parques que ainda operam atrações desse fabricante. Agora vem a parte legal. A gente já falou sobre a história e destacou somente montanhas russas, mas a Schwarzkopf também fez outros tipos de atrações e a história da empresa no Brasil se confunde com a história de um dos grandes parques brasileiros. Estamos falando do Grupo Play Center e de algumas atrações que passaram pelos parques do grupo. Conforme registros fotográficos e datas divulgadas pelo parque, no começo dos anos 70 tivemos o Grenoble 68. Embora esse em específico não tenhamos muita certeza da data, nessa foto é dele provavelmente numa unidade móvel em 1972. Já em 1973, o Play Center inaugurou o parque na Barra Funda com 3 atrações da empresa. Concorde que era quase idêntico ao Grenoble. No site do Play Center conta que os dois são a mesma atração, apenas com a troca da tematização. Mas como podemos ver nessa foto, teve uma época em que os dois funcionaram ao mesmo tempo no parque. Outra atração que marcou muito o começo do Play Center foi a Casa do Monstro. Essa foi a primeira atração de terror do parque. Era um trem fantasma de 2 andares totalmente diferente do que existiam na época, pois ele era suspenso. Isso quer dizer que o visitante ficava sentado durante todo o percurso em uma gôndola que deixava suas pernas livres. Uma das coisas mais legais era no 2º andar, quando a cadeira saía para fora, passando por cima da fila que ficava logo embaixo. E quando a gente descia para o primeiro piso da atração, tinha uma caveira que levantava quando a gôndola passava por ela. A gente tinha a impressão de que a caveira ia pegar o pé da galera que estava passando ali. Em 73, o parque também já abriu com o samba. As pessoas também chamavam o brinquedo de Twister. Em 1980, chegou no Play Center o Enterprise. Construído com a mais alta tecnologia da época, a atração imitava uma nave espacial.
Suas cápsulas giravam em alta velocidade e todo o conjunto ficava em posição vertical, deixando os visitantes diversas vezes de cabeça para baixo. Em julho de 1981, o Play Center recebeu a primeira versão da Looping Star. Essa foi a primeira montanha-russa com looping da América Latina. Tinha 34 metros de altura e atingia a velocidade de 84 km por hora quando passava pelo looping. Ficou em operação até novembro de 82, quando foi para a unidade móvel do Play Center no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. Em julho de 83, em uma jogada de marketing, a montanha-russa retornou para o parque, já com o nome de Colossus e com um segundo looping. Ficou em operação com essa configuração até fevereiro de 86. Depois do Play Center, operou com o nome Laser, de 86 até 2008 nos Estados Unidos. Em 2008 foi vendida para um parque em Viena. Inclusive, nessa época, algumas pessoas dizem que um dos trens foi vendido para o Hopi Hari, e é o trem atual da Katapu hoje em dia. Hoje essa montanha voltou a ser itinerante e roda com parques pela Alemanha. No final de 1989 chegou ao Play Center Alpenblitz, uma montanha-russa com circuito em formato de 8. Possuía uma inclinação de 45 graus e velocidade média de 80 km por hora. A lembrança que eu tenho do Alpenblitz é aquele cheiro de óleo queimado do motor que tinha na frente e atrás do carro. Você já entrava no trem inclinado e quando ele se preparava para sair você via a carenagem tremendo. A primeira curva era muito fechada, era muito legal e eu sinto muita falta de atrações desse tipo no Brasil. Agora, em julho de 1992, o Play Center inaugurava a Tornado. Essa montanha-russa tem um lugarzinho especial no meu coração e eu nem sei porquê. Ela conseguia ser mais baixa que o Aimeia, mas era muito legal ver a montanha-russa de fora. Tornado tinha um diferencial, ele fazia o percurso de subida em forma espiral, atingindo seus 14 metros de altura, e em alguns pontos atingia até 80 km por hora nas descidas. Uma das partes mais legais era quando o carro fazia uma curva de quase 90 graus. Mesmo eu já tendo andado em várias montanhas russas, Tornado ainda é uma das minhas preferidas. Em julho de 1994, o Play Center inaugurou na sua unidade em Pernambuco uma montanha-russa que a gente comentou lá no começo do vídeo. O Wildcat foi o primeiro modelo da Schwarzkopf e fez parte do Parque Pernambucano até 1998. No final de 1996, chegava ao Parque de São Paulo a segunda versão da Looping Star. A montanha-russa veio em comemoração ao Ano Internacional da Montanha-Russa. Looping Star funcionou até o último dia do parque, depois disso foi atração do Rock in Rio em 2015 e hoje pertence ao Itapark. Em 1997, o grupo Play Center comprou a montanha Thunderlooper do parque inglês Alton Towers para ser uma das atrações do parque que estava sendo construído onde hoje nós conhecemos por Hopi Hari. Essa montanha-russa nada mais é do que a nossa velha querida Katapu. Como a gente já disse lá no começo, a Katapu foi o primeiro modelo de propulsão da história. A montanha-russa funciona até hoje e eu particularmente acho ela Meu Deus do céu! Karine, sobe a trilha de suspense. Momento polêmico. Tem um pessoal que jura de pé junto que em 1972 o parque de diversões Tony Wonderland, que funcionou aqui em São Paulo, tinha uma Jetstar em operação. Por outro lado, há quem diga que a montanha-russa que fez parte do Tony Wonderland era a Wildcat, que fez parte do Play Center Pernambuco. Eu fucei, perguntei para um monte de gente e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não faço a mínima ideia de qual montanha-russa eles estão falando, mas eis que alguém abre a caixa de Pandora e me mostra esta foto. Esta foto, meus amigos, mostra um parque itinerante em Minas Gerais nos anos 90. E prestem bem atenção nessa estrutura em vermelho. Ela é muito parecida com essa daqui, uma Jetstar. Será que então a montanha-russa do Tony era realmente uma Jetstar? Quem tiver fatos que comprovem isso, entre em contato com a gente que a gente esclarece para o pessoal. E é isso. Esse foi o Turbo Drops especial Schwarzkopf. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like que isso ajuda bastante a gente e compartilhe com seus amigos. E você sabe que o Turbo Drops acontece com a sua ajuda. Nós temos aqui separado para você o 5º episódio da série. Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir. Hoje o tema foi sugerido pelo Gabriel Souza e se você tem alguma dúvida ou quer saber alguma curiosidade, comente nesse vídeo ou mande sua sugestão através das nossas redes sociais. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.